Região sul do estado, processo de desertificação. Você vai ver a imagem da desertificação aqui no nosso estado. Isso aí é a região ali de Gilboés, sul do estado, que está afetada pelo crescente processo de desertificação. Pelo menos é assim que nós temos tratado o assunto historicamente aqui no estado do Piauí. Que o sul do estado estaria se transformando num deserto em função da exploração de pedras preciosas no passado. Eu estou aqui ao lado de uma pesquisadora, uma cientista, alguém que pode nos dar um olhar diferente para esse problema grave, mesmo assim grave, aqui no estado do Piauí. Me refiro à doutora Maria Antunes Suertegaray, que é doutora em Geografia e que vai conversar conosco a respeito desta situação. Doutora, boa tarde, bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Nós estamos enfrentando mesmo um processo de desertificação? Esse é o nosso problema? Em primeiro lugar, boa tarde e agradecer pela oportunidade de estar aqui, falar um pouco sobre esse processo, ainda que venha de muito longe, né? Sim, sim. Do outro extremo do Brasil. A senhora é da região sul do país? Sou do Rio Grande do Sul. Então, tu me pergunta sobre a questão da desertificação, né? Eu acho que é importante colocar rapidamente o seguinte, por que eu estou aqui, né? Eu estou aqui a trabalho com um orientando meu, que é filho deste estado, do Piauí, que faz atualmente uma tese sob minha orientação nessa região de Gilboés, onde o processo é identificado como desertificação. Eu trabalho e estamos trabalhando conjuntamente em Porto Alegre a partir de um grupo que trata de desertificação e arenização. Então, na verdade, a gente faz um comparativo com o que ocorre no Rio Grande do Sul com o que ocorre aqui. A partir dessa vinda, dos próprios estudos do Ivan Mauro e daquilo que eu já conhecia pela bibliografia e agora indo ao campo e vendo nas localidades esse processo, a gente levanta algumas hipóteses, né? Quais são elas? Se seria ou não desertificação, como ele é difundido tanto no estado do Piauí como no Brasil, né? E o que caracteriza a desertificação? Então, a desertificação é um conceito construído já desde os anos de 1977, mas ele vem sofrendo transformações, né, no campo técnico-científico, e atualmente se considera que desertificação seriam processos de erosão de solo, decorrentes da atividade humana, restritas a determinados ambientes climáticos, certo, que são os áridos, semiáridos e os subúmidos. Né? Neste caso, é semiárido? Então, e aí a gente já tem a primeira questão, né? Essa região sudoeste do Piauí, especialmente a região de Gilboés, onde ele está fazendo seus estudos, ela não está, embora o Ministério do Meio Ambiente coloque essa região, principalmente Gilboés, né, no mapa da desertificação, do ponto de vista climático, o clima lá ele é tropical subúmido. Tropical subúmido. O que significa isso? Significa, por exemplo, conceber que as coisas lá não são tão secas como se imagina, né? Certo. É seco, mas não é seco a ponto de seco caracterizar como processo de desertificação. Se constitui uma área que possa ser englobada nesse conceito de desertificação. Por quê? Porque as médias lá anuais são de 1.200 milímetros. E na prática isso implica em quê? O fato de não ser uma região tão seca quanto o semiárido, quanto regiões mais castigadas, significa dizer que o processo de reversão, inclusive, é mais fácil? É possível? É possível. Agora, todo o processo de reversão, quando um problema que é uma outra leitura que a gente faz, quando um problema é decorrente da própria dinâmica da natureza e pode, em certas circunstâncias, ser intensificado pela atividade humana, é mais complexo. Agora, se não é desertificação, que fenômeno é esse que nós estamos observando? Aí é o seguinte, eu vou falar de maneira ampla e do ponto de vista conceitual, a gente está aproximando a um outro conceito,
mas primeiro acho que temos que explicar o que ocorre. Eu acho que tem que entender que aquela área passa, sim, por um processo de erosão significativa do solo, né? Essa erosão, ela se expressa na paisagem através de grandes sulcos, né? Grandes buracos, né? Por onde flui a água, o que regionalmente ou localmente é reconhecido como... Esses seriam os sulcos, né, que a senhora se referiu, né? Sim, ali, esses então, são os sulcos. Ela se caracteriza pela presença desses sulcos, né? E esses sulcos, regionalmente ou localmente, são chamados de grotas, né? E as grandes áreas, digamos assim, de distribuição ou de concentração desses sulcos também são definidas como malhadas, por exemplo. Então, esses são os termos regionais ou locais para a identificação desse processo. Correto. Né? Agora, se tu observa o que se vê ali, esses sulcos, eles são produtos da água, são fluxos hídricos. É claro que como a região tem uma concentração, né, de chuvas, geralmente é dezembro, janeiro, fevereiro, é nesses períodos onde vai ocorrer a maior intensidade dos processos de erosão, né? Certo. E esse material é levado a partir desses fluxos, o canal das grotas, digamos, se aumenta, e a tendência é o assoreamento dos rios temporários da região. Então, a gente teve a oportunidade de ver que dentro desses próprios canais, quando eles vão se alargando, se deposita uma carga significativa de sedimento e parte dela chega aos rios temporários, o que é um problema do ponto de vista depois para o próprio escoamento na época das cheias desses rios. Doutora Maria Antunes, então, só para a gente deixar claro aqui, é uma boa notícia ou má notícia chegar à conclusão de que ali não é um processo de desertificação? Bom, acho que assim, a gente tem que pensar do ponto de vista técnico-científico, né? Eu acho que quando a gente produz conhecimento, a gente tem que buscar os indicadores e as evidências daquilo que corresponde mais à realidade. Então, sobre essa perspectiva técnico-científica, ou do campo do conhecimento, a gente está levantando essa hipótese que esse conceito de desertificação não é adequado, não se aplica. Por quê? Porque as chuvas não são... Elas são regulares, elas têm um período em que Tem um período, mas elas são significativas. 1.200 milímetros de chuva não é pouco, embora haja uma variabilidade muito grande. Uma hora chove 800, outra hora, né? Mas... Em compensação, a ação humana houve aí para provocar esse problema. E aí vem uma outra questão que a gente está levantando também. É colocado, do ponto de vista... em parte pela imprensa, mas em parte, inclusive, por outros trabalhos realizados na região, que a mineração do diamante foi a causa. Sim, teria sido. Pois é. Só que aí, se a gente for observar, por exemplo, essa região engloba 6 municípios, né? Uma área de mais de 6.000 quilômetros quadrados, que se estende pelo sudoeste do Rio Grande do Sul. A mineração ocorreu em Gilboés e do seu o município vizinho, nos anos de 1940. A mineração é uma ação local. Sim. Então, a grande pergunta nossa, enquanto pesquisadores, é como é que uma mineração local vai produzir um processo de erosão regional? Que envolve um espaço muito maior. Que envolve um espaço muito maior, são 6.000 quilômetros. E a mineração não ocorreu, por exemplo, nós temos esse problema em Corrente, que foi um dos municípios que eu visitei. Mas a mineração foi em Gilboés. Restrita a Gilboés. Restrita a Gilboés. Então, como que é isso, né? A outra questão é a questão do pastoreio. É colocado como sendo o pastoreio, né, uma segunda causa. Agora, pelo que se observa lá, a densidade bovina e caprina é muito reduzida. Não seria o suficiente para impactar. Não seria o suficiente para impactar aquela área, né? Tá aí, então, Alisson. Então, atualmente, o que os trabalhos que são feitos nessas áreas dirigem o seu olhar? Existe uma causa para esse processo de erosão, que não é necessariamente, eu acho que isso tem que ficar claro, na origem não é necessariamente antropogênico ou causado pelo uso.
Mas o homem pode intensificar, porque nós estamos sob ambiente frágil. Mas a causa primeira seria a característica do solo e as condições de clima. Tá certo. Eu queria agradecer a doutora Maria Antunes Suertegaray, que conversou conosco, doutora em geografia, que falou com a gente, contestando aqui, na verdade, encontrou indícios e hipóteses de que ali não haja desertificação. Eu não te falei do outro conceito, mas tudo bem. Tudo bem, doutora. Eu agradeço a senhora pela participação aqui no Jornal do Piauí. Está levantada a questão, está colocada cientificamente a questão para análise dos estudiosos. Muito obrigada, senhora, pela participação. Obrigado por ter vindo.